Boa noite a todos. Terça-feira, dia 25 de abril de 2023, e cá estamos nós para mais um estudo do livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz com Chico Xavier. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 4, tá bom? Capítulo 4, que vai falar sobre o cérebro. Então, antes de iniciarmos, como sempre nós fazemos, vamos elevar o pensamento e fazer uma prece. Querido e amado Mestre Jesus, médico dos médicos, irmão de todas as horas, neste momento nos reunimos em Teu nome para o estudo da noite e humildemente vos pedimos, sê conosco, Jesus, que através dos nossos mentores, dos trabalhadores abnegados desta casa, deste pronto socorro de almas, deste ambiente muito preparado para que aqui estivéssemos, pedimos, Jesus, para que alargue a nossa compreensão, dê-nos sabedoria para que tudo o que dissermos, tudo o que ouvirmos na noite de hoje, esteja fincado no vosso Evangelho. Que vossa paz, vosso amor e vossa luz nos envolva a todos, afastando de nós tudo aquilo que nos perturba, que nos angustia. Mentalizemos os nossos lares, que toda a área construída e não construída dos nossos lares possa agora ser visitada, e que os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, sejam transmutados em fluidos salutares. E que a prece do Pai Nosso seja por nós sentida, modificando o nosso jeito de pensar, sentir e de agir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos lembrar? Nós estudamos até a semana passada o capítulo 3 do livro No Mundo Maior, intitulado A Casa Mental. E nós vimos muito claramente o cérebro físico e o cérebro perispiritual. O cérebro que abriga o espírito que somos, a mente, e que comanda a máquina perfeita que habita esse corpo de carne e osso, que a gente chama de CPU, de uma máquina muito importante, que é o cérebro físico. Nós vimos que célula a célula, nós estamos ligados a um corpo menos pesado, menos denso, que é o corpo perispiritual, o corpo primeiro. Esse corpo de carne e osso é uma cópia. Olhando o cérebro, nós vimos que o cérebro é dividido em 3 andares. Lembram-se disso? O primeiro andar, que habitam os gânglios basais, estão o nosso passado, tudo aquilo que a gente faz no instinto, de forma automática. E muitas coisas que nós trazemos conosco nas reencarnações, que são lembranças, coisas que nós já fizemos, que estão lá guardadas no subconsciente. Depois desse primeiro andar, vem o segundo andar, que é a parte do meio do cérebro, onde está lá o córtex motor, que habitam a atualidade, tudo que a gente faz agora. Lembram-se? Então, muito do que nós fazemos hoje, a forma com que nos encontramos, o quanto nós já evoluímos, o quanto nós estamos praticando agora no presente, está muito ligado lá no segundo andar, que é o córtex motor. Então, o que é ligado à atualidade, o presente, está lá nesse segundo andar do cérebro. O terceiro andar, que envolve essa parte nova do cérebro, que envolvem as zonas superiores, a ligação com o mais alto, com o divino, que demonstra a evolução nossa, é um andar que a gente ainda precisa estar. A ligação com o mundo superior.
Quando a gente consegue desenvolver as virtudes se localizam no lobo frontal. Então, é o nosso amanhã, é o nosso vir a ser. A maioria de nós vive na animalidade ainda, no instinto. Então, a gente vive lá no primeiro andar, certo? Isso foi o que nós vimos. Vimos as divisões, vimos como é que se forma o tubo neural, até a formação do cérebro, o feto como um todo, mostrando a importância dessa máquina, certo, gente? Que abriga a mente e aquilo que a mente comanda. Então, a mente do espírito que somos comanda essa CPU, manda para ela tudo que ela precisa fazer para que a gente possa agir no corpo físico. Então, esse corpo de carne e osso é como se fosse uma marionete. O verdadeiro está ali, ó, fio a fio, célula a célula, ligado nesse corpo aqui. Então, a mente do nosso espírito comanda esse corpo denso através da máquina CPU, que é esse cérebro físico. Mas o nosso corpo, que é o primeiro, que é mais leve, que está aqui do ladinho, ligado célula a célula a esse aqui, fazendo ele se movimentar, quando eu faço assim com a mão, a primeira mão está se movimentando ali. Isso aqui está ligado a ela. Está pertinho o corpo, aqui do ladinho. É um encosto mesmo. O certo é a gente falar encosto. Está encostadinho aqui. E esse corpo, esse encosto meu, que é o primeiro corpo, que é o corpo perispiritual, ele comanda. Então tem um cérebro igualzinho a esse, mais leve. Por isso que a gente fala que o corpo perispiritual é matéria, mas é menos pesado. Abriga o espírito, porque o espírito é centelha divina. A gente não consegue ver. Quando fala-se da materialização de Jesus, quando o Divaldo comenta que Humberto de Campos viu Jesus, para ver a dificuldade, a luminosidade. Então, o espírito, quanto mais evoluído, mais ele sublima. E menos a gente vê o corpo material, certo? Então, se o corpo ele é muito condizente com o espírito, seu grau evolutivo, quanto mais inferiorizado nas atitudes for o espírito, mais inferiorizado seremos nós, aqui no nosso corpinho, certo? Ah, isso quer dizer então que todos os assassinos, os pedófilos são todos animalescos? Eu não estou falando na aparência, certo? Na beleza ou na feiura. Eu estou falando nas atitudes, no jeito de ser e de agir. Entenderam? Porque tem muita gente que mata aí com olhinho azul, cabelinho assim, vestidinho arrumadinho, que você olha, você abre portas. Não é assim? Não é à toa que os grandes assaltantes e assassinos se vestem na beca. Um terno, né? As mulheres muito bem vestidas, muito arrumadas e começam a atrair. Não é assim, gente? Então, utilizam da beleza para fazer grandes atos criminosos. Então, não estou dizendo de corpo físico. Mas se a gente olhar para o corpo, se Jesus é o ser mais perfeito que habitou a terra, imagina o corpo dele como era mais sutil que o nosso. Esse corpo de carne e osso. Então, não nos assusta dizer que esse corpo, que é menos grosseiro, em pouco tempo possa ter se desintegrado, diferente do nosso, que demora dias, meses, certo? A diferença. Porque as pessoas que chegavam perto de Jesus, lembra da emoção? Da luz que sentiam? Então, era um corpo grosseiro igual ao nosso? Não, não era. Por mais que fosse de carne e osso. Então, não nos assusta se no futuro alguém disser assim, olha, encontraram um corpo assim, assim, assado, diferente, em tal lugar, que possa ser de Jesus. Nós vamos ficar assustados enquanto espíritas? Não. Mas o fato de não ter encontrado nos assusta também? Não. Por ser tão evoluído, o corpo de Jesus de carne e osso era menos pesado, menos denso mesmo do que o nosso, certo? Bom, se o cérebro é essa máquina, esse computador tão perfeito, que recebe comando como os computadores de hoje, as diferenças não são enormes de computador? Por exemplo, alguém fala assim, eu não estou fazendo merchan, né? Mas alguém diz assim, ai, Moto G, né, não sei quanto, J5, é diferente de um Samsung S23.
aquele que flip, que fecha, a imagem é assim, assada, o vídeo é feito em tempo real, os movimentos, vocês já viram essas pesquisas? Aí, ou às vezes nós mesmos fazemos essa distinção quando a gente olha e fala assim, ai, vamos tirar uma foto? Tira com o celular da Camila, o dela é iPhone, a imagem é melhor do que o meu. Quantas pessoas não falam isso? Ah, não, não vai tirar com o meu não, tira com o celular de fulano. Bom, se as coisas, as coisificações, pensando em tecnologia, mesmo que todo mundo possa falar ao telefone, possa ver, fazer vídeo e etc., tem distinção de um celular para outro nas cores, na imagem, em tudo. Imagina se o cérebro. Então, no capítulo 4, a gente vai ver que dependendo do grau de complexidade evolutiva de cada um de nós, individualidade, pessoa, problemas reencarnatórios, culpas que nós temos, o nosso cérebro vibra lá dentro em cores diferentes. Então a gente vai falar de algumas coisas, por isso que eu mandei algumas imagens para vocês terem no celular, porque na hora que a gente comentar, eu vou falar para vocês. Vocês viram aquela imagem que eu mandei assim, assim, ó? Olha ela aí que vocês vão ver. As pirâmides, aquelas veinhas, como se fossem raízes, ramificações dos neurônios. Vê o tanto que eles piscam como pulsos elétricos. Tem cores diferentes. Então, se nós estamos com sentimento de culpa, de repente a gente falou mal de um amigo e sabe que falou. Ou a gente pegou o dinheiro da mãe, vamos imaginar a gente pequena, foi lá, abriu a gaveta da mãe, catou um dinheiro escondido e não falou. E a mãe acha que sumiu e fomos nós que gastamos. Coisinha simples. Desde criança a gente sabe o que é errado e o que é certo. Então, quando a gente tem um sentimento de culpa, de que fez algo errado, aquilo detona a gente. E nós vamos ver hoje, no capítulo 4, no caso daquele encarnado que está no hospital, lembram-se? E tudo isso que a gente está falando tem um exemplo. Nós temos um encarnado em condição terrível no hospital. Associado a ele, tem um desencarnado que está com muita raiva, está possesso. Mas os cérebros do desencarnado e do encarnado estão em sintonia, vibrando iguais. Lembram disso? Pouca luminosidade nos gânglios basais do primeiro andar, lembra? E essa luminosidade não é grande nos outros andares, o do espírito também. E a gente sabe que eles estão associados. No capítulo 4 agora, a gente vai descobrir o que atraiu um para outro, porque na aula passada também eu falei bastante para vocês que não existem vítimas. Esse negócio de vocês dizer assim, ai, por favor, tira esse espírito de perto de mim, eu não mereço. A gente viu que tudo é por sintonia, nós atraímos. Que porta foi aberta para essa entidade estar ao nosso lado, sofrendo ou nos fazendo sofrer? A gente fez alguma coisa. Então não existe vítima, entenderam? Então aquela pessoa que está lá no hospital numa condição desesperadora, que a gente viu o cérebro doentio dela, olhamos para o desencarnado que estava próximo a ela, ela não sabe que tem um desencarnado, ela não consegue ver isso com os olhos físicos, mas nós vimos através de André Luiz e Calderaro que esse espírito está lá em condições terríveis e com muita raiva daquela pessoa que está lá no hospital. Capítulo 4, vamos lá? Nós vamos descobrir o que aconteceu e vamos falar um pouquinho mais do cérebro. Tanto para quem está aqui presencialmente, quanto para quem vai ver depois em casa, a gente pede, pega o livro, abre na página 49 e vamos começar o estudo sempre com um lápis, um marca-texto, para a gente não dormir, não se perder, porque senão eu vou fazer igual a Ana Maria Braga. Acorda, menina! Vamos lá, presta atenção. Vou fazer pergunta, hein? Primeira coisa, na aula passada eu falei que o cérebro, são falas de Calderaro para André Luiz, é um instrumento que traduz a mente, lembram disso? No capítulo 4 tem uma frase maravilhosa que eu vou iniciar com ela. Aqui no capítulo 4, Calderaro fala para André Luiz que o cérebro é órgão sagrado de manifestação da mente. A mente de quem? De cada um de nós, em trânsito da humanidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, o cérebro é órgão sagrado
de manifestação da mente de cada um de nós que está saindo da animalidade, do primitivismo, dos instintos e partindo para a espiritualização do ser, consciência de que somos espíritos e que precisamos melhorar a nós mesmos. Então é assim que a gente inicia o capítulo 4, estudando o cérebro. Então vamos lá, gente? Lembrando que eu vou traduzindo algumas palavras aí que às vezes aparece difícil, por isso que eu acho legal a gente ter um lápis na mão, tá bom? Iniciando o estudo, diz André Luiz, que com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Está lá Calderaro ao lado da maca, dando como se um passe no irmão doente. Calderaro explica para André Luiz. Faz 20 anos, aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico de seu atual perseguidor, de seu atual inimigo ou verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Então, olha lá, ó, o desencarnado foi morto pelo doente que está lá na cama. Estão vendo? Há 20 anos atrás. Iniciei, diz Calderaro, o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Então não estamos aqui fazendo julgamentos ou pensando, tá vendo? Merece. A gente está aprendendo com o erro dele, porque também pode nos acontecer. Coisas até que nós fizemos em outra encarnação e que hoje não recordamos. E aí ele começa a dizer, dirigiu Calderaro compassivo olhar ao carrasco desencarnado, ou aquele que quer se vingar, o algoz, e prosseguiu. Agora ele vai contar a história. O doente que está na cama e o desencarnado trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida, o assassino, desempenhava funções de empregado desse desencarnado que é a vítima, desde pequenino, desde a infância, e atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Então vamos lá, entramos na história. O que está dizendo a história? Que esse moço que está lá hoje como homem doente, enfermo no hospital, começou quando criança trabalhando no comércio desse desencarnado. Começou trabalhando, com certeza por ser menor de idade, o chefe passou a ser tutor dele, como se fosse um segundo pai. E ele começou a ver que o chefe, vendendo quinquilharia, estava arrecadando dinheiro. E ele, desde criança, trabalhando para o chefe, não era rico. Então, cresceu os olhos no dinheiro que o outro estava ganhando, o chefe. Então, vamos lá e vamos continuar na história. Ele, então, vendo que o chefe ganhou muito dinheiro às suas custas, né, pediu um pagamento a mais desses vários anos de serviço. O patrão, que é o desencarnado, negou-se terminantemente a satisfazer a sua vontade, alegando o cansaço, as fadigas e os gastos, né, que ele vivera, que tivera para assistir esse rapaz na infância e na juventude. Então, não, você tem que me pagar, você enriqueceu as minhas custas. E ele fala, mas eu também te ajudei, porque você não era só um empregado. Então, tive muita fadiga para ajudá-lo, tanto na infância quanto na juventude. E aí, essa pessoa que era o chefe dele diz assim, lhe propiciarei vantajosa posição no campo dos negócios. Conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Então hoje eu posso te ajudar, te pagar melhor, mas eu não tenho como ressarcir tudo do passado, porque eu também te ajudei. Isso o homem que hoje está desencarnado disse para ele. Até ali, diz Calderaro, esse rapaz, né, o senhor que era o chefe,
guardar o rapaz que trabalhava à conta de um filho. Então, olha a consideração que ele tinha por esse funcionário, que começou desde criança trabalhando lá, à conta de um filho, que lhe reclamava contínua assistência. Estalou o conflito, a contenda. Então, eu não vou pagar, te ajudo de hoje para frente. E aí começou a guerra entre os dois. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, grifam isso. Olha quando há briga, como o ambiente fica cercado de dardos venenosos que fazem mal, vibrações de cólera. Inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira fez o quê? Assassinou o chefe, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local do crime, o criminoso, o rapaz, que era o empregado, correu ao cofre em que se amontoavam fartos pacotes de dinheiro, de papel moeda. Retirou a importância vultosa a que se supunha com direito. Ele viu todo o dinheiro no cofre. Esse tanto é meu, eu tenho direito. Ele catou aquele tanto, deixando intacta regular fortuna que despistaria a polícia no dia imediato. Olha o que ele fez, premeditou. Matou, abriu o cofre, pegou um tanto de dinheiro que ele acha que ele tem direito e saiu. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo, que a família não estava lá onde era o comércio. E fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda, olha só, chamou um policial a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada, envolvida nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo, foi generoso nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamentos, levantamentos trabalhosos, laboriosos de tudo que tinha, o que precisava ajudar. Requisitou amparo das autoridades legais para detalhado exame da situação. Ele, o antigo empregado, foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, graças ao seu devotamento, receberam substanciosa herança. Olha só. Então ele fez tudo muito bem calculado. Ninguém ia suspeitar dele. Pranteou, chorou, lastimou a ocorrência como se o antigo chefe, o desencarnado, lhe fosse pai. Então todos que olhavam imaginavam que realmente ele estava sentido com a partida do antigo tutor ou antigo chefe. Terminada a questão, com a inanidade, ineficácia, né? Não teve resolução do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. Viram todo o quadro? Então, olha que interessante. Aqui, gente, além da história que nós estamos vendo de um crime perverso, né? De crescer o olho no sentido financeiro daquele que lhe foi como um pai, um tutor. Imagina, essa criança deveria também sofrer condições misérrimas. Então, aquele que viu, não, vou ajudar, vem trabalhar comigo, cuidou dele, deu tudo que ele precisava na infância, mas ele era um empregado. Vendo o chefe crescer nas suas, né, no seu comércio, ele achou que, por tanto que trabalhou, merecia mais, inclusive de tudo que ele fez no passado. Até que ele resolve, então, pela contenda, pelos conflitos, matar, roubar aquilo que ele achava que era o direito dele, e ainda se fingiu
de prestimoso, de vir, de descobrir o morto, de ajudar a família em toda a parte financeira que ela precisava, né, na parte de inventário. Imagina tudo que precisou resolver lá. Ele estava à frente de tudo. Inclusive no enterro chorou bastante. Aquele que lhe foi tutor e segundo pai. Mediante isso, a gente vê que, resolvida essa situação, enterrado o corpo, ele pegou o dinheiro que ele roubou e foi para o grande centro investir para poder viver. Agora vamos ver o pós. Prestem atenção. Calderaro, o mentor, estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou: conseguiu, então, o antigo empregado enganar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Porque, gente, qual é o nosso maior juiz? A consciência. Onde está o reino de Deus? Na consciência. Mesmo que a pessoa se diga ateu, que não acredita em nada, a consciência cobra, porque a gente sabe se fez certo ou se fez errado. Até o bebê tem noção, não tem? Você fala para ele, olha, não põe o dedinho aí. Na hora que ele vai pôr, o que ele faz? Não, não pode. Sabe que está fazendo errado. Então, se até o bebê sabe, os animais sabem, nós também temos essa noção, não é? Então, ele conseguiu enganar a lei dos homens, mas não pôde enganar a si mesmo. Aí começa. A entidade desencarnada, o antigo patrão, o antigo chefe, concentrando a mente na ideia de vingança, porque morre o corpo, mas ele continua vivo, passou perseverante a segui-lo. Então aí eles se ligaram. Aferrou-se-lhe, prendeu. A entidade se prendeu à organização mental, psíquica, olha lá. A maneira de era, parasita, né? Igual aquelas que ficam no muro, que grudam assim, sobre muro viçoso. Olha, vocês veem, já viram era, né? Grudando. Aqui, no centro, quando a gente sai, não tem essa que vai subir no muro aqui, vai grudando aqui, ó. Nós temos aqui na frente do centro um tipo desse que vai grudando. A mesma coisa. Então, o desencarnado, pela vingança, pelo ódio, pela raiva do que o outro fez com ele, ligou-se a ele imediatamente. E ficaram juntos. Tudo fez o assassino, o homicida, o rapaz, para atenuar-lhe o assédio constante. Porque a mente começou a ficar perturbada. Recordando o que ele fez, cobrando a falha. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando o esquecimento de si mesmo. Então começou a trabalhar, né, a movimentar a cabeça no sentido de buscar os bens financeiros, os bens materiais, e deixando a si mesmo de lado. E pondo em prática iniciativas que lhe fizeram transferir, afluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhe os títulos bancários. Então ele foi prosperando financeiramente com o dinheiro roubado. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam, não lhe aliviavam, né, não tiravam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, porque ele não podia falar para ninguém o que ele fez, deu-se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo, ou seja, a consciência cobrando o erro, o espírito ligado a ele, mas ele não sabia, o espírito ali dia e noite o aterrorizando, a mente perturbada, os cofres cheios, mas ele não tinha paz. Então o que ele pensou? Vou me casar. Quem sabe, casando, eu consiga ter paz de espírito. Será? Vamos ver. Depende, né, gente? Se a mulher ajudar, vamos ver. Será que vai acontecer alguma coisa assim? Essa foi a ideia dele, ó. Desposou, casou-se com uma jovem. Ah, mas essa jovem, olha que graça. De alma extremamente elevada à zona superior da vida humana.
Então era uma mulher elevada no sentido humano. Então, pensamentos nobres. Era alguém que já estava um pouquinho melhor que ele. Casou com uma mulher, né, que está lá na zona superior da vida humana. E essa mulher lhe deu 5 filhinhos encantadores. Olha, gente, um assassino que ninguém sabe, só ele. Casa-se com uma mulher de sentimentos nobres, uma esposa grandiosa nos pensamentos superiores, então assim, um pouco mais evoluída que ele. Lhe dá 5 filhos maravilhosos, que a palavra é encantadores. E olha para os dedos das mãos. 5 filhos encantadores, isso quer dizer que já eram também crianças em umas condições melhores, não eram igual esses dedinhos da mão, cada um num degrau evolutivo aí dando trabalho. Os 5 encantadores. A esposa de pensamentos nobres. Então vamos continuar. No clima espiritual da mulher escolhida, porque a mulher, né, tem um clima mais elevado espiritualmente, conseguiu, de certo modo, equilibrar-se, mesmo que a vítima nunca o largasse. Então, graças à mulher, aos filhinhos, essa condição de família mais evoluída no sentido equilibrado de ser, pensamentos nobres de esposa, ele conseguiu ficar até bem, embora a vítima desencarnada estivesse sempre com ele. Ó, 20 anos depois, hein, gente, do assassino. Ocasiões houve em que se engolfava, se mergulhava nas mais cruéis depressões nervosas. Então, mesmo assim, de vez em quando ele ficava doente. Depressões, olha, nervosas. Assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares. Então, imagina, na hora que o corpo dorme, o que acontece com o espírito? Se afasta um pouco. Aí vê o desencarnado. Acha que é pesadelo. Mas não era pesadelo, era o quê? O desencarnado cobrando. Era o momento que ele podia ver. Então aqui nós estamos vendo que mesmo assim ele tinha estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Ou seja, a coisa só não era pior porque a esposa, que já era um pouquinho mais evoluída, estava em condições melhores, tinha o amparo dos benfeitores espirituais, então ela, pela prece, com certeza, ela orava por ele, vendo ele naquelas situações de depressões, certo? Então ela orava, ela pedia, é o que amenizava um pouco o sofrimento dele. É isso que está sendo dito aqui. Tudo bem, gente? Continuando então. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade, quer dizer, se as leis humanas são falíveis, as leis dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Ou seja, se tem falha aqui, as leis de Deus não. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do assassínio, esse irmão, que hoje está casado com 5 filhinhos, mas que matou o chefe, só ele sabe, nosso desventurado amigo manteve presas, enclausuradas, no porão da personalidade, todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Você acha que ele esqueceu? O outro ficava lembrando tudo que ele fez. E ele ficava, dia após dia, revivendo aquilo de errado que ele fez. Repugnava-lhe, rejeitava-lhe uma confissão pública do crime. Ou seja, até a própria espiritualidade, o próprio mentor, as preces da esposa, emitiam para ele o pensamento de que vai, confessa tudo, se livra dessa culpa. Mas ele rejeitava, repugnava. Essa ideia de confessar aos homens, Deus me livre. E seria a chave para ele se libertar de tudo isso.
Então, olha, rejeitava ali uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe diminuiria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. Porque para ele chegar nessa condição, ele tinha que se arrepender, não tinha, gente? E ser humilde o suficiente para vencer a si mesmo, chegar na lei dos homens, assumir a própria culpa e também orar por aquilo que ele fez pelo outro, para tentar quebrar esse elo pernicioso. Não que vá de imediato, porque depende do outro agora também e das atitudes dele de elevação espiritual para quebrar a sintonia. Porque eles estão sintonizados pelo mal, vamos dizer assim. O outro quer se vingar e ele matou. Então, diz Calderaro, né, parando de falar um pouco, ele vai e mostra para André Luiz tocando na zona do córtex, tocando no cérebro do nosso irmão e prosseguiu. Olha o que ele fala quando ele toca no cérebro do nosso irmão encarnado. A mente criminosa, olha que frase, gente. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Ou seja, onde que ele estava ali? Na zona do córtex motor, os pensamentos atuais dele eram fixos ali no que ele viveu. Então ele estava grudado aos gânglios basais, que é o passado, e ao mesmo tempo a atualidade dele é reviver aquilo que ele fez. Ele não consegue elevar o pensamento no sentido de uma prece, de um arrependimento. Ele continua lá, aterrorizado pelas recordações. Transia-o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Então a consciência estava cobrando, né? Imagina o pavor de lembrar tudo a todo momento, revivendo a mesma história. Assombrava-o, né? Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, e a família era o seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, das escabrosas lembranças. Então, atormentado mentalmente, quem era o seu lugar de descanso e de porto seguro? A família, a esposa e os filhinhos. O infeliz, então, respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, envolveu-se, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta, tá vendo? Embora ele fosse respeitado pela posição social, tem uma família maravilhosa, a consciência lhe cobrava tanto que ele começou a ficar doente, mentalmente perturbado, continuou trabalhando, ganhando dinheiro, mas sem paz na consciência, não é isso? Ligado ao cobrador. Continuemos então. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia, olha isso, ele só sentia um pouco de calma, de tranquilidade, agindo e trabalhando. Mas, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Então, a maneira que ele tinha, ou ele estava perto da família, recebendo o carinho dos filhos e da esposa, ou trabalhando muito para não pensar no que ele fez de errado. Intentava, pretendia a fuga por todos os meios ao seu alcance. Deitava-se-lhe exausto pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Tá vendo lá, gente? Então imagina o desespero que era até
dormir. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas mentalmente perturbadas terem dificuldade de descansar. Quantas a gente não escuta dizer que não podem dormir porque tem alguém perseguindo? Muitas vezes é história como essa que a gente está vendo agora. Porque enquanto o corpo descansa, ele se afasta, o espírito, né, no corpo mais leve, e vê, acha que é pesadelo. Quantas vezes a pessoa não acorda gritando? Quantas vezes a gente não ouve relatos de pessoas que vêm à casa espírita desesperadas, porque quando vai dormir se sente sufocar, é como se alguém estivesse pegando pelo pescoço. A gente ouve histórias das mais variadas. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Fez característico movimento com o indicador e acentuou. Repara os centros corticais. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. Agora André Luiz fala que vai olhar o cérebro do nosso irmão encarnado, mas não o cérebro físico, o cérebro do primeiro corpo, que é o perispiritual, o corpo que fica aqui do ladinho. As células piramidais. O que são células piramidais? Sabe aquelas células que eu mandei para vocês que parecem um monte de raminhos, raízes de planta? No tronco dela tem um desenho como se fosse uma pirâmide. Para cima, as raízes, e para baixo também. As células neurais ali. E a gente vê que no cérebro, eu mandei até para vocês verem, elas atuando. Elas se ligam umas próximas às outras em cores diferentes e impulsos elétricos. Por isso vocês veem lá o cérebro iluminado em certos pontos. São as células piramidais. Elas se juntam umas próximas às outras e vão passando os comandos. Chamam-se piramidais porque tem forma de pirâmide e na base de cada uma, no topo e na base, saem aí aquele monte de raizinhas que são os impulsos nervosos dos neurônios. E ali a gente vê assim, olha, vamos continuar. Olha que interessante isso, as células piramidais, distinguindo-se, sendo diferentes pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impediam no laboratório das energias nervosas. Por quê, gente? A mente perturbada, se cobrando daquilo que fez, atrapalhava até esses comandos. Por isso estava entrando em colapso a parte neural, a parte de células em comando. Elas estavam completamente desequilibradas. E aí ele diz assim, André Luiz, observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Aí que André Luiz pôde ver que o nosso cérebro, o primeiro do corpo perispiritual que comanda essa CPU física aqui, ele parece um dínamo, é uma energia pura, nitroglicerina pura. E essas células piramidais, elas estão ali, ó, impulsos elétricos, chega, se iluminam dentro do cérebro. Imagina uma pessoa aí que tem a mente funcionando totalmente desequilibrada, desordenada. Eu conhecia um amigo, eu e o Clóvis, que ele tinha um problema, uma perturbação mental muito grande. E a gente chamava ele de Seu Zé. Ele já tinha uma certa idade, né, a idade dos nossos pais, mas era um bebezão andando. E aí ele falava assim, eu quero falar, mas o pensamento não sai, ele batia na cabeça. Ele falava, eu não estou aguentando as coisas aqui. Então é mais ou menos isso, imagina uma pessoa que se cobra, quando a gente erra, aquilo não sai da cabeça. A gente chora, a gente fica triste, e aquilo toda hora vem. Você fala, meu Deus, como eu pude fazer isso? Aí faz um pouquinho, lembra de novo, lembra de novo. E cada um de nós tem uma situação dessa. Agora imagina a pessoa ficar constantemente ligada à sua vítima, recordando isso, e as células piramidais, impulsos nervosos
Vocês veem aí na foto que eu mandei para vocês o quanto que elas brilham, elas têm cores e a luz delas, então é pura energia. Por isso que aqui fala do dínamo. Imagina isso em desequilíbrio. Então a culpa, os erros nossos, aquilo que a mente faz, produz e que a gente pensa, sente, age de maneira desorganizada, desequilibrada, traz doenças que começam onde? Na zona cerebral. E aí vem para o corpo todo. Porque os comandos são daqui, não é? A CPU não é essa? Não é ela que comanda tudo, o sistema nervoso, tudo? Você vê assim, ó, você tá bem. Aí, de repente, o medo. O que o medo faz? Começa aqui na mente. Você lembra a situação, você começa com aquele medo, aí já vai. O estômago começa a doer, as mãos começam a tremer e suar, o coração começa a acelerar. Não é assim? Todos os comandos da mente. Então é isso que está dizendo aqui. Então vamos voltar lá, que parecia um dínamo. E aí André Luiz diz assim: não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Olha que legal. Ele está descrevendo que estudo nessa encarnação tinha Chico para escrever essas coisas. Por isso que esse livro também é um dos livros mais comentados no meio científico. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, diz André Luiz, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Aqui, tudo isso está acontecendo de desorganização no cérebro devido à culpa que ele estava sentindo, recordando ali. E aí André Luiz diz assim: continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me vem em socorro, esclarecendo: estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, aderido à duplicata física. Ah, então veja, o que o André Luiz viu, ele viu no primeiro corpo desse irmão encarnado, que é o corpo perispiritual do qual esse é a cópia. Então, por isso que às vezes a gente vai fazer um tratamento, a gente consegue, muitas vezes, visualizar o problema. Não é que a gente tem visão de raio-x aqui, é que a gente consegue sentir o primeiro corpo, as células do primeiro corpo. Então, aqui é a mesma coisa. André Luiz olhava para ele, mas estava observando o primeiro corpo, que é o perispírito. E ali deu para ver isso do cérebro, né? O quanto ele funciona em desordem, desorganização. Inclusive parecia estar amolecido. Olha que interessante. Aqui que não faz a culpa, os pensamentos desajustados, as más escolhas que a gente tem nas atitudes. E aí ele continua dizendo assim, olha só. Prestem atenção agora, que é uma fala bastante interessante, que vale a pena a gente recordar. Ele diz: estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, aderido, né, unido à duplicata física. Ó, duplicata física é o corpo físico. Da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento, com a roupa. Estão vendo só? Que se a gente pegar, coloca uma calça, a calça e a pele não estão grudadas aqui, de tal forma que o indumento, que é a roupa, está aderida, unida à nossa pele, né? Tanto que tem hoje os tecidos inteligentes. Tem pessoas que põem o tecido que você não vê nem o corte, fica certinho, modelando o corpo do outro, né? Não tem pessoas que estão saindo com macacão assim, na noite, mostrando todo o adorno, todo o corpo. Então estão unidos ali. Assim também acontece com esse corpo que é a duplicata e o primeiro corpo que é o perispírito. Esse é cópia do primeiro. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas. Então, tudo que manifesta em nós, em centros nervosos, inclusive na conexão cerebral, manifesta a ordem que vem do espírito, do primeiro corpo, da mente que está no primeiro corpo, para esse.
vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios. E aqui ele vai dizer, né? Renascendo entre as formas perecíveis, né, que podem morrer, nosso corpo sutil, que é o perispírito, que se caracteriza em nossa esfera menos pesada, menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da Terra às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessários. O que ele está dizendo? Quando a gente vai reencarnar, lembra que eu falei para vocês que lá em cima, antes de a gente renascer aqui, é pensado em tudo. Quem serão nossos pais? Como que vai ser a estrutura fisiológica de cada um de nós? O tipo de doença que nós podemos desenvolver, que a gente traz hereditariamente, por recapitulação. O que quer dizer isso? De repente a gente lá abortou tanto na outra encarnação que nessa a gente pede para vir com problema uterino e não ter filho, para a gente aprender a abrigar a humanidade como nossos filhos. De repente adoção. E aqueles filhos que nós abortamos voltam para nós de várias casas. Então a gente pede essas diferenças nesse primeiro corpo. É isso que ele está dizendo. Então o perispírito ele é plástico. Ele assume a forma que nós precisamos para recapitular problemas de reencarnações anteriores. Fumei demais, então venho com problema no pulmão, na dentição, né? Fiz mau uso da beleza, então venho com problemas ali, um probleminha na perna, um problema na coluna, algo que não me desvie. Lembra disso? Então, o perispírito, ele assume a forma que cada um de nós precisa para vencer nessa encarnação. Então, vem com problemas hereditários, a família tem problema de diabetes, a gente também vem para aprender isso, problemas cancerígenos e tantas outras coisas aí. Então, algumas coisas o perispírito já traz, outras a gente busca. Por exemplo, foi escolha dele nessa encarnação ter matado o chefe, não foi? Uma atitude gananciosa? Ele matou. Então, nesta encarnação, nesta já, ele atraiu desequilíbrio. Talvez não estava colocado isso, posto isso. O que estava posto é ser grato por aquele que o acolheu, continuar a vida justamente, mas quando ele viu que o outro enriqueceu, quis também, matou e já atraiu para essa encarnação, 20 anos depois, uma doença mental gravíssima, que acomete a locomoção, o movimento, tudo mais. Entenderam? Então, olha, que interessante. Vamos terminar essa frase, que nós já estamos indo para as 9 horas aqui, hein? Olha só. Continuando, pessoal, só para terminar essa parte. Quando ele fala aqui o cérebro real, ele está falando do cérebro do primeiro corpo, que é o menos pesado, que é o perispírito. Isso aqui é uma duplicata, lembram-se? Por isso, quando a gente assistia a Matrix, que eles falavam que de verdade esse mundo não é muito real, perfeito. Isso aqui é uma cópia bem perfeita do que existe lá em cima, que a gente precisa melhorar, né? Então, o que a gente vê não é a verdade o primeiro que existe. Por isso que a gente conhece só 4% toda a matéria que existe na verdade. Aí a gente fala da matéria escura, a física já está correndo aí, a física quântica, dizendo para nós que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, olhando aqui, ele diz o cérebro real, que não é esse físico aqui, é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Por meio dele, o cérebro real, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Tá vendo? Embora o desenho no corpo físico é semelhante, o andar que cada um usa é diferente, dependendo da condição evolutiva. Vamos imaginar assim, ó, eu vou dar um exemplo bem simples, vamos ver se vocês vão me entender.
Nós somos gananciosos, quer ver? A gente vai lá, né, principalmente nós, eu quero um celular top. Às vezes a gente quer um celular top para filmar e tirar foto. A pessoa vai explicar assim para você: olha, seu celular faz isso, 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 isso. Vocês já pegaram o celular para olhar o tanto de função que tem? Um monte, um monte, um monte. Aí você olha para o celular, você leva para casa. No fundo, você vai fazer o que com o celular? WhatsApp, Facebook, Instagram, os velhos, né? Eu não tô falando o pessoal novo aí que vai pro TikTok, que vai postar não sei o quê, twittar. Isso eu nem sei, não sei nem falar essas coisas, né? Facebook e o YouTube. E tirar foto. Malemar fazer um vídeo, que não é todo mundo que faz. Tem uns que vai filmar, filma o pé, filma a parede, mas não enquadra, não sabe nem enquadrar para fazer um vídeo. Então a gente sabe que a gente compra um celular top, mas a gente não usa tudo que o celular top oferece. E eu vou dar um exemplo bem legal, que essa semana a gente teve um problema esses dias atrás com uma impressora, que a pessoa que foi arrumar estragou. Aí uma Epson, vou dar o nome também, não é merchan, porque eu não estou ganhando nada para isso, mas levou para arrumar: olha, aconteceu isso, não sei o que aconteceu. Bom, resumo da ópera. Clóvis disse: dizem que hoje ainda é uma das melhores das impressoras, que é a Epson, mas eu preciso digitalizar e eu agora estou sem. Aí um aluno falou assim: professor, o senhor não tem um celular? Tenho. Então o senhor vai lá no Drive, o senhor entra no Drive em tal lugar assim, assim, tem 3 pontinhos, o senhor abre lá, que lá o senhor vai poder digitalizar. O aluninho explicando para ele. Mas também não é todo jovem que sabe, porque tem jovem que fica só no jogo. Mas vamos lá, o menino explicou, aí o Clóvis olhou, chegou todo feliz em casa. Rose, você não sabe. Eu pegava o livro, colocava na impressora, então você pega o livro aqui para pôr na impressora, às vezes ficava aqui, a tampa não fechava, saía torto. O menininho me explicou: olha lá, e o celular do Clóvis não é o top das galáxias. Aí ele pegou o celular e falou: olha aqui, agora eu vou lá no Drive, nos 3 pontinhos, tananã, coloca aqui. Olha aqui, já digitalizou, tirei a foto, mas bonito, digitalizou, colorido, bonitinho, melhorou a coisa. Para que eu vou querer impressora agora? Só para imprimir. Agora, imprimir, posso imprimir ou ir lá na papelaria ou numa escola. Olha só, ele falou. E às vezes a gente tem impressora em casa que nem vai pôr o livro assim, não vai parar para digitalizar. Aí ele falou: olha que beleza. Então vamos lá. Se uma coisificação que nós temos, que é um celular, uma impressora, a gente mal sabe usar todas as funções, mas a gente quer pagar por aquele lá. A gente quer aquele. Mas a gente não sabe usar. Tem tudo, joga na nuvem. Hoje está tudo na nuvem, né? Aí fala: hoje está tudo na nuvem. A gente mesmo não sabe nem usar a nuvem direito. A gente está mais passado do que tudo. Assim é com o cérebro. Nós, nessa época aqui dos anos 40, nos anos 50, não se sabia mexer nele. Não se conhecia direito. E tudo que André Luiz fala aqui, por isso que nós temos, na doutrina espírita, médicos estudiosos que fundaram uma associação chamada AME, Associação Médico Espírita. E a Associação Médico Espírita, a primeira coisa que eles começaram é a se debruçar sobre os livros de André Luiz com Chico Xavier, já que André foi médico na Terra, porque nessas descrições, o que fala em Missionários da Luz sobre a mente e o que fala nesse livro, No Mundo Maior, sobre a mente, deu a esses médicos embasamento para eles falarem sobre a parte nova do cérebro, que é o lobo frontal, onde se localizam as virtudes e tudo aquilo que é subjetivo, que é interior, que a gente se conecta com o mais alto, inclusive as noções do Evangelho, porque quando a gente desenvolve virtudes, a gente tem saúde no corpo físico. Então levou-se isso para o exterior. Grandes universidades e pesquisadores estudaram a obra. Médicos como o Dr. Décio Iandoli Júnior, doutora Marlene Nobre, se debruçaram. A Irvênia Prada. Irvênia Prada, que tem livros aqui pelo Clarim, inclusive sobre a gênese da alma. Dentro daquela parte, a alma dos animais, ela pegou o livro de Caibar, a gênese da alma, que Caibar fala sobre a alma dos animais, se debruçou sobre ele, uma professora de universidades renomadas, federais, estaduais, e hoje eles estudam
levam esses grandes artigos para o exterior, são publicados em grandes revistas científicas e hoje se comprovam. Inclusive o que a gente fala aqui da glândula pineal, do lobo frontal, André Luiz já falava aqui, e o povo achava, os médicos da época, esse espírito com esse Chico Xavier são loucos varridos. Então olha que interessante, falar do cérebro real, falar dessas coisas que nós temos aqui. Então, gente, nós vamos parar aqui por hoje, tá bom? Porque eu creio que a gente tem que ir estudando passo a passo e tem que ir entendendo muito bem o que está sendo falado para a gente não se perder, não é? Porque vocês viram que ele conta a história, que é verídica, de uma perturbação mental devido a um crime e associação encarnado-desencarnado, mas também vai dando dicas para nós do quanto realmente, sem saber, ou pelo menos ter noções claras, a medicina da Terra já sabe que só é considerada morte clínica quando se tem morte cerebral, porque a mente para de enviar impulsos para a CPU para que ela possa comandar e equilibrar todos os órgãos, célula a célula. Olha que interessante, né? Então vamos encerrar aqui, vamos fazer uma prece de agradecimento. Mestre Jesus, gratidão por mais essa noite de estudos, gratidão pela oportunidade que temos de nesse corpo buscarmos o entendimento do Espírito que somos. Que possamos, Senhor Jesus, cada vez mais nos fortalecermos no propósito de nossas existências, nos tornando melhores, buscando a conexão mental com o mais alto, buscando subir andar por andar, até chegarmos na conexão com o sublime. Que possamos compreender o seu Evangelho, Jesus, de tal maneira que onde quer que estejamos, aqueles que de nós se aproximarem, possam sentir a tua presença. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz e de muito aprendizado. Fiquem com Deus e até a próxima. Que assim seja.